Muito bem, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal, a mais um vídeo em que a gente vai falar sobre a necromancia. Quero mostrar para vocês, olha, que bacana, um amuleto feito com uma pena especial, com um objetivo especial, parece bem xamânico, né? Bem indígena. Gostei muito do resultado, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero falar hoje sobre necromancia física. Como eu falei com vocês, eu vou passar a falar sobre a necromancia física, que é a parte da necromancia que não se liga ao mundo espiritual, tá? Que se liga à parte material, à anatomia, às condições de vida, à cura, a tratamentos, à saúde, etc. Tá? Então eu vou falar hoje sobre a necromancia física. Ela é gigantesca. Gigantesca. Então tem muito assunto para a gente falar. Eu quero falar para vocês hoje sobre um assunto muito interessante, que é chamado os arquétipos dentro da necromancia. Os arquétipos são instrumentos muito utilizados em diversos ramos de magia, de energia, de hermenêutica. Mas na necromancia a gente utiliza os aspectos, os arquétipos de uma forma um pouco diferente. Só fazendo um parênteses, algumas pessoas já me falaram: desculpa o som ao fundo, eu vou tentar falar um pouco mais alto, mas é que graças aos deuses, as ondinas e os círculos estão mandando para a gente uma chuva muito forte, que faz muito bem para os nossos vegetais, para as nossas plantas medicinais que a gente planta no terreno, enfim. Eu vou falar sobre os arquétipos, sim, vou falar sobre as suas características, vou falar sobre os seus benefícios. Mas você trabalhar com um arquétipo necromântico não é simplesmente você pegar e utilizar o arquétipo do animal. Não é isso. Você precisa, esse instrumento, um instrumento amuleto, um instrumento anel, um instrumento que você vai carregar contigo, seja um saquinho de bruxa necromântico com os itens do arquétipo dentro, não é simplesmente estar contigo. Não é simplesmente colocar no bolso e levar consigo. Você precisa estar plenamente sintonizado com aquelas energias necromânticas ligadas àquele arquétipo. E isso daí só pode ser feito com você mesmo, se você for um necromante capacitado, ou por um necromante capacitado que vai te fornecer aquele amuleto, aquele item. Ele já fornece aquilo sintonizado com a energia vibracional necromântica correta, atrelada, unida à sua vibração através de um selo específico e de um ritual que é feito com dados pessoais seus, o item a ser vinculado a você e técnicas especiais próprias da necromancia, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas não gostam que eu falo desses assuntos, porque quando você lançar o curso não vai ter por que comprar o curso, que a gente já vai ter visto tudo nos vídeos do YouTube. Negativo. Aqui eu falo uma pequena parte do todo. Aqui eu vou te falar sobre, por exemplo, o arquétipo do rato, as características do arquétipo do rato, mas eu não vou ensinar como fazer o amuleto, mas eu não vou ensinar como ativar essas energias de forma necromântica. Eu não vou ensinar como fazer um selo em necromancia, até que para fazer o selo em necromancia é necessário o conhecimento profundo das runas necromânticas. Eu não vou ensinar como fazer um ritual de vinculação da energia
do amuleto, do arquétipo e da pessoa que vai adquiri-lo. Então é muita coisa envolvida. Uma pequena partezinha eu mostro para vocês, porque é algo muito interessante. Aí pessoas também me questionam, Ork, mas você mostra coisa que a gente não pode fazer. Mas é lógico, gente, eu vivo disso. Eu trabalho com isso, esse é meu trabalho, esse é meu ganha-pão. Se eu for ensinar todo o meu ganha-pão de graça, eu não ganho. E minha família precisa que eu ganhe. Vocês estão me entendendo? Então eu mostro para vocês conhecerem sobre o tema necromancia. E caso tenham interesse, me procuram. É lógico, gente, isso é um comércio. Isso é um comércio. O brasileiro está acostumado com tudo de graça. Com tudo fácil, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para eu aprender a fazer essas coisas, foram muitos anos de estudo. Gastei muito dinheiro, gastei muito tempo. Tá? Tive que procurar vários mestres certos. Muitas horas de sincronização com as entidades. Tive que ofertar muita coisa às divindades. Tive que comprometer muito da minha energia com as entidades. Então é justo que eu receba por isso. Então, sem mais delongas, se quiserem fazer vocês mesmos, que façam o curso que será lançado. Se interessarem por usar esse tipo de equipamento, eu faço para vocês pelo preço justo. Tá? Inclusive, eu vou gravar um próximo vídeo que eu estava trabalhando em vários ossos, agora passei a manhã inteira trabalhando em vários ossos de 12 espécies de aves diferentes, para mostrar para vocês como fica o final do trabalho dos ossos, tá? Depois que a gente passa por todos os procedimentos químicos. Mas, o que acontece? Quando falamos em arquétipos, em necromancia, a gente, em geral, vai falar sobre animais e podemos falar também sobre plantas. Prestem bem atenção, porque, como eu já falei, a necromancia não é simplesmente trabalhar com a morte, mas é principalmente trabalhar com a vida em toda a criação. E como nós acreditamos existir alma em animais, plantas e até minerais, nós acreditamos na participação e na existência dos seres elementais. Nós temos toda a capacidade de utilizar tudo da criação como um arquétipo definido, tá? Então, os arquétipos que nós estudaremos, que nós falaremos, nós vamos perpassar por certos conceitos, por certas características, que eu vou até aqui anotar no quadro para vocês. Características anatômicas são extremamente importantes, em especial para a gente saber a área de atuação em cura e saúde de cada arquétipo. Vou citar alguns exemplos. Uma característica, o cavalo, por exemplo, o arquétipo cavalo, ele tem várias características anatômicas que são marcantes, que são alcançadas depois de muita seleção genética e evolução da espécie. Por exemplo, as pernas e os pés e os dedos dos cavalos com um dedo só. Não sei se vocês conhecem na história natural, mas os ancestrais dos cavalos tinham 3 a 5 dedos. E a seleção genética, a seleção natural, foi selecionando os indivíduos com menos dedos. Por quê? Porque isso os propiciava uma locomoção mais efetiva, fuga e
e percorrer distâncias maiores. Então, o que isso traz para nós como arquétipo? O percorrer do caminho, o que é diferente de abertura de caminhos. É o percorrer do caminho, porque às vezes abrir o caminho é mais fácil do que conseguir percorrer, uma importância gigantesca do arquétipo do cavalo. Outra característica do arquétipo do cavalo, ainda vou falar detalhadamente sobre o cavalo, estou aqui só dando exemplo. A capacidade pulmonar oxigenativa do cavalo é imensa, daquele corpo gigantesco, praticamente 40% do tórax do cavalo é ocupado pelos pulmões. Mas o que isso é importante? Quando utilizamos o cavalo como arquétipo para a saúde, a energia vibracional de capacidade pulmonar, de poder pulmonar, de poder de troca de oxigênio é gigantesca. Então utilizamos o arquétipo do cavalo como um amuleto de cura para doenças cardiopulmonar, porque logicamente o coração dele também é maravilhoso para questões cardiopulmonares. Arquétipo do cavalo. Temos outros arquétipos também que tratam o mesmo tipo de doença. Vou citar outro exemplo. Nossos bois, nossos ruminantes, nossas cabras, isso é um crânio de cabra, que possuem a capacidade ruminativa. Ruminam. Então eles possuem o estômago dividido em várias cavidades. Rumen, omaço, abomaço, estômago verdadeiro, duodeno, enfim. Utilizamos essa característica dos ruminantes como um arquétipo vibracional para trazer a cura de problemas no aparelho gastrointestinal, tá? Então, dessa forma, e temos vários outros arquétipos, não sei se vocês sabem, mas coelhos são ruminantes, tá? E a gente pode abordar várias características com um único arquétipo. Veja só, coelhos eles têm algumas características, eu vou falar só 3. Alta taxa reprodutiva, capacidade gigantesca de locomoção e de alcançar caminhos inimagináveis com grande velocidade, e rumen. Então, olha só, aqui com o coelho nós tratamos problemas de infertilidade e de reprodução. Com o coelho nós tratamos abertura de caminhos. Com o coelho nós tratamos problemas gastrointestinal. E um único arquétipo. Aqui eu pensei por alto, quando eu vou falar do coelho vai ter muito mais coisa. Mas a gente trata 3 problemas de uma vez aqui só pensando por alto, perceberam? Isso é a característica anatômica. Deixa eu andar porque o vídeo está ficando longo. Características etológicas. O que é etologia? É o comportamento animal. Já dei exemplos de comportamento. Por exemplo, o rato, ele vive em condições insalubres, ele vive em esgoto, vive no meio do lixo. Então, que característica positiva nós tiramos daí? Nós tiramos uma alta resistência a doenças. Utilizamos o arquétipo do rato para potencializar o sistema imunológico e a resistência de doenças. Mas também tem as características negativas dele gostar de viver no meio da sujeira e tudo mais. É por isso que temos que fazer um ritual para sintonizar você com as energias corretas daquele arquétipo, porque se não for feito o ritual e o direcionamento de energia, você pode se misturar todas as energias e você vai ver.
características de sujeira aparecer na sua vida, acúmulo de energia negativa, ausência de ansiedade, cheiros ruins, sujeira, e daí para frente você começa a adquirir as características do rato como arquétipo, tá vendo? É muito perigoso e tem que ser feito da forma correta. Características anatômicas, características etológicas. Características energéticas. Eu vou colocar esses 3 tipos de características porque são os principais. Temos outras características que a gente aborda no arquétipo, que quando eu vou falar do arquétipo individualizado um por um, a gente vai falar sobre mais características, mas as características energéticas são importantíssimas a gente conhecer profundamente. No exemplo, até no exemplo que eu citei anteriormente, do exemplo do rato, tá? Que ele possui energias de vibração muito positiva e energias de vibração muito negativa. Então, o conhecimento dessas energias de vibração é muito importante para o direcionamento e a confecção correta do amuleto que você irá usar para se sintonizar com as energias corretas para a sua vida, tá? Tem o animal sapo, por exemplo, os anfíbios em si. Ele tem características extremamente positivas com relação à saúde, à regeneração, à reestruturação de células. Um arquétipo muito bom para pessoas que passam por problemas graves, como câncer, por exemplo. Tá? É uma energia fantástica para pessoas com doenças muito graves. Mas as energias têm que ser corretamente direcionadas, porque os anfíbios são animais muito dependentes do meio aquático para a sua vida em si, para a sua respiração, que eles fazem respiração cutânea, e a respiração cutânea é extremamente importante para suprir o déficit que os pulmões deles, por não serem tão evoluídos, não serem como os nossos, nós temos pulmões lobados, eles não são pulmões, são saquinhos, tá? A respiração cutânea é fundamental para eles, tá? Então essa dependência da água é uma energia que nós temos nos anfíbios e por isso a gente precisa fazer a sintonização, a ligação energética correta para aproveitar essa vibração de cura que os anfíbios têm e retirar do arquétipo, bloquear no arquétipo este tipo de vibração limitante. Pessoal, essa foi uma introdução aos arquétipos em necromancia física, tá? Amanhã eu já venho para vocês falando mais sobre os arquétipos. Antes de eu entrar nos arquétipos em si, vou falar sobre a confecção, vai ser o vídeo de amanhã, dos amuletos, sobre os materiais, como conseguir os materiais. Alguns são muito difíceis, alguns são mais fáceis. Quais são as alternativas para os materiais que temos. Enfim, vai ser um vídeo muito interessante. Espero que tenham gostado. Por favor, deem um joinha, compartilhem o vídeo, recomendem para que essas informações cheguem a mais pessoas e possamos trazer o fim dos preconceitos contra a necromancia e praticar a necromancia verdadeira. Um bom sábado a todos, um bom final de semana. Até mais.